História baseada no relato bíblico de Atos 10. O encontro transformador entre o centurião Cornélio e o apóstolo Pedro. Um momento-chave para a inclusão dos gentios na igreja primitiva. Cornélio, o centurião que rompeu barreiras em meio à opulência da cidade portuária de Cesareia, um homem se destacava não apenas pela patente militar, mas por algo muito mais profundo. Cornélio era um centurião do regimento italiano, comandante de uma centena de soldados. Seu rosto refletia autoridade, mas também uma rara humildade. Ele era diferente de outros oficiais romanos. Temia a Deus, buscava o bem, era generoso com os pobres e orava com frequência. Cornélio não era judeu, mas seu coração ansiava por algo mais do que os deuses de Roma podiam oferecer. Havia nele uma sede espiritual, uma busca sincera pela verdade. Por isso, suas orações não eram rituais vazios. Elas subiam como perfume agradável diante de Deus. Certa tarde, por volta das 3 horas, o horário da oração judaica, Cornélio teve uma visão. Um anjo do Senhor apareceu diante dele com um brilho celestial que iluminou o ambiente. Cornélio tremeu, mas manteve-se firme. Cornélio, chamou o anjo. Que é, Senhor? Respondeu ele assustado. O anjo o tranquilizou com palavras surpreendentes. Suas orações e esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Agora mande alguns homens à cidade de Jope para buscar Simão, também chamado Pedro. Ele está hospedado com outro Simão, o curtidor, perto do mar. Assim que a visão cessou, Cornélio não hesitou. Chamou 2 de seus servos e um soldado temente a Deus. Contou-lhes com detalhes o que viu e os enviou para Jope, obedecendo sem entender completamente, mas confiando que Deus o estava conduzindo. Uma visão para Pedro. Enquanto os enviados de Cornélio se aproximavam de Jope, Pedro, o apóstolo de Cristo, subiu ao terraço da casa de Simão, o curtidor, para orar. Era meio-dia. E o calor do sol não o impediu de buscar a presença de Deus. Com fome, aguardava a refeição. Nesse momento, entrou em êxtase espiritual. Seus olhos se abriram para algo extraordinário. O céu se abriu, e algo como um grande lençol descia à terra, preso pelas 4 pontas. Dentro dele havia toda sorte de animais, quadrúpedes, répteis e aves. Uma voz ordenou: levante-se, Pedro, mate e coma. Pedro, um judeu obediente às leis cerimoniais, respondeu: de modo nenhum, Senhor, jamais comi coisa impura ou imunda. Mas a voz insistiu: não chame impuro ao que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes. E então o lençol foi recolhido ao céu. Pedro permaneceu ali, perplexo. O que Deus queria dizer com aquela visão? Enquanto ele meditava, os homens enviados por Cornélio chegaram à porta da casa e chamaram: está aqui hospedado um homem chamado Simão, também conhecido como Pedro. Naquele instante, o Espírito Santo falou ao coração de Pedro: 3 homens estão à sua procura. Vá com eles sem hesitar, pois fui eu quem os enviou. Pedro desceu, apresentou-se e ouviu atentamente a missão deles. Ao saber que um centurião romano, temente a Deus, havia tido uma visão divina e o chamava à sua casa, Pedro percebeu que Deus estava prestes a romper mais uma barreira. Convidou os homens para entrar e os hospedou ali. Encontro de 2 mundos. No dia seguinte, Pedro partiu com os 3 homens e foi acompanhado por alguns irmãos de Jope. Após uma viagem de cerca de 50 quilômetros, chegaram a Cesareia. Cornélio já os aguardava. Reuniu seus parentes e amigos mais íntimos. Quando Pedro entrou na casa, Cornélio lançou-se aos seus pés em reverência. Mas Pedro, com humildade, o levantou. Levante-se! Eu sou homem como você! Ao entrar, Pedro se deparou com uma multidão atenta. Havia ali gentios de várias origens, todos desejosos de ouvir a mensagem de Deus. Com sinceridade, Pedro disse: vocês sabem que é contra a lei dos judeus associar-se ou visitar um gentio.
Mas Deus me mostrou que eu não devo chamar ninguém de impuro ou imundo, por isso vim sem objeção. Agora, por que vocês me mandaram chamar? Cornélio relatou a visão que tivera e concluiu: todos nós estamos aqui na presença de Deus para ouvir tudo o que o Senhor te mandou dizer. Pedro respirou fundo. O Espírito o havia preparado para esse momento. Começou a falar com ousadia. Agora percebo que Deus não faz acepção de pessoas, mas aceita aquele que o teme e pratica a justiça, qualquer que seja a nação. Jesus Cristo, Senhor de todos, veio trazer paz. Vocês conhecem os acontecimentos da Galileia e da Judéia, como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, como ele andou por toda parte fazendo o bem e curando os oprimidos pelo diabo. Nós somos testemunhas. Ele foi crucificado, mas Deus o ressuscitou ao terceiro dia. Ele apareceu a nós, que comemos e bebemos com ele após a ressurreição, e nos mandou pregar que ele foi constituído juiz de vivos e mortos. Todo aquele que nele crê recebe perdão dos pecados pelo seu nome. O Espírito vem sobre os gentios. Enquanto Pedro ainda falava, algo extraordinário aconteceu. O Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam. Línguas estranhas começaram a ser faladas. Glorificavam a Deus com alegria. Era o mesmo dom que os judeus haviam recebido no Pentecostes, agora sendo derramado sobre gentios. Os judeus convertidos que acompanhavam Pedro ficaram admirados. Como poderia o Espírito ser dado a gentios, sem circuncisão, sem lei? Pedro, vendo tudo, perguntou: pode alguém negar a água do batismo a estes, que receberam o Espírito Santo como nós? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Cornélio, seus familiares e seus amigos foram mergulhados nas águas da graça. A salvação agora era para todos, judeus e gentios. A mensagem que transformou a igreja. Pedro permaneceu alguns dias ali, discipulando-os. O evangelho que começara entre os judeus agora avançava com força entre todas as nações. O encontro com Cornélio não foi apenas sobre um centurião temente a Deus. Foi o marco da universalidade do evangelho. Cornélio nos ensina que Deus ouve as orações sinceras, mesmo daqueles que ainda não conhecem plenamente a verdade. Ele também nos mostra que a fé verdadeira não se limita à tradição ou à cultura, mas está acessível a todos os corações abertos para Deus. E Pedro aprendeu que a obra de Deus é maior do que as normas e tradições humanas. Aprendeu que a cruz de Cristo não tem fronteiras e que o amor de Deus rompe todas as barreiras, acolhendo a todos que creem. Conclusão. A história de Cornélio e Pedro é um testemunho poderoso do agir soberano de Deus. Ele prepara os corações, move as circunstâncias e derrama seu espírito sem parcialidade. Não importa nossa origem, passado ou posição social. Quando buscamos a Deus com sinceridade, Ele se revela, transforma e inclui. Que, como Cornélio, sejamos pessoas de oração, generosas e sedentas por Deus. E que, como Pedro, estejamos dispostos a romper paradigmas para obedecer ao chamado divino. Porque o Evangelho é para todos, e todos são bem-vindos na casa do Pai.